Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Eu quero dizer para vocês que hoje já é um excepcional dia. Hoje o Senhor já nos concedeu um dia maravilhoso, um dia de oportunidade, de renovo, um dia de fé, de esperança, de vitória, meus irmãos. De vitórias, eu declaro isso na minha vida, na sua vida. Eu decreto isso para nós, meus irmãos. E hoje o Senhor colocou no meu coração uma mensagem muito importante que diretamente, são coisas que vivemos todos os dias da nossa vida, São coisas que muitos de nós ainda se mantêm nessa situação. Então eu quero iniciar, falando para vocês essa frase que está na Bíblia e vamos juntos, refletindo, passando essa mensagem e refletindo sobre isso, meus irmãos, Essa frase diz assim: as armas das nossas guerras não são físicas, nossas armas são divinas e poderosas para destruir fortalezas, meus irmãos, nós somos levados para determinadas situações, muitas vezes para determinadas situações, para despertar, para perceber e saber sobre a nossa própria força, sobre o nosso poder, meus irmãos, Nós enfrentamos gigante todos os dias, As guerras no mundo, nas comunidades, nas famílias, o maligno está disseminando maledicência em todas essas situações, meus amigos, meus irmãos, porque ele quer expandir ódio no mundo, expandir nas comunidades, E começa muitas vezes pelas famílias, é que o maligno dissemina a maledicência, Mas, meus irmãos, a boa notícia é que nós, essencialmente, nós temos armaduras e somos armados, nós temos as armas espirituais, nós temos a essência do Senhor, porque a maior batalha mesmo, meus irmãos, a maior batalha mesmo da nossa vida, é com a nossa própria mente, Vamos refletindo sobre isso, meus irmãos, Eu quero dizer para vocês o seguinte: perceba, É bom, é refrigério escutar louvores, escutar a palavra do Senhor, mas é necessário lembrar e colocar em prática esses ensinamentos, É necessário lembrar e colocar em prática esses ensinamentos quando as lutas vêm, Principalmente as lutas principais, como eu disse agora há pouco, são as lutas mentais, quando vem maus pensamentos, quando vem inveja, cobiça, raiva, Quando vem uma série de coisas que nos fazem pecar já só pensando. É nessa hora então que temos que lembrar então da palavra que muitas vezes escutamos, muitas vezes os louvores que aplaudimos. Então nós temos que colocar em prática, meus irmãos, Nós temos que perceber que muitas vezes é fácil ouvir, mas é difícil viver, É difícil viver, porque na nossa mente é onde se trava, é onde se confronta as maiores batalhas, e é onde nós mais guerreamos, meus irmãos, é onde nós mais guerreamos e temos que guerrear, para expulsar então maledicências na nossa vida.
né? É preciso nós perceber o seguinte, meus irmãos, o Satanás se aprofunda, né? Ele se enterra em áreas da nossa mente, né? Nós temos padrões de pensamentos, né? Há muito tempo e não percebemos muitas vezes que estamos pensando de uma maneira errada, É ali que o Satanás se aproveita, né? Um exemplo disso, meus irmãos, né? Um exemplo disso, uma pessoa que foi abusada, né, ou que sofreu maus tratos, não consegue esquecer, muitas vezes tão fácil, não consegue esquecer e não se esforça para isso, não percebe o armamento, né, que tem para esquecer. Então, essa pessoa não esquece, né, fica magoada, fica deprimida e não consegue liberar o perdão. Perceba, é nessa situação que o Satanás se aproveita e procura dominar a nossa mente, procura manter nós nessa prisão, procura manter nós nesse cativeiro, né? E nós não renovar a mente, não esquecer o passado, não liberar o perdão, é exatamente o contrário dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, é o contrário do que está no Evangelho. Entende? Então é aí que o Satanás, né, se planta na nossa mente para nos manter nesse cativeiro, né? Muitas vezes por causa de problema do passado, né? Pessoas não se libertam, né? E muitas vezes não conseguem viver uma vida social boa, né? Porque se sente menor que os outros, se sente menos que os outros. Perceba isso, e o Satanás se aproveitando, né? Fazendo a farra nessas situações que muitas vezes vivemos, né? E se você se sente menos, né, que as outras pessoas, perceba que isso é uma mentira do diabo, né, que aplica na sua mente para te manter nesse cativeiro. Perceba o que a Bíblia diz, perceba o que o Senhor Jesus ensinou. Renova a sua mente, renova a sua mente. Quero também dizer para vocês que, como pecadores que somos, né, nós podemos também ter errado muito na nossa vida, né? Podemos ter tido um mau começo na nossa vida e também muitas vezes ficamos presos a isso, aos nossos erros, fazendo e vivendo exatamente também como o maligno quer, né? E de novo eu digo que pecadores somos, mas arrependidos e pedindo perdão e seguindo ao nosso Senhor Jesus, né? Nós renovamos, né? E nós expulsamos o maligno da nossa vida. Como eu sempre digo e testemunho aqui, desde a minha infância, meus irmãos, eu sofri abusos também de diversas categorias, sobrevivi, estou de pé com Cristo Jesus, eu sou um vencedor, né? Eu percebi e decidi, né, por causa de erros meus, por causa de abusos, por causa de opressões, eu não iria permanecer nesse cativeiro, eu não permaneço nesse cativeiro, e eu quero que você, meu irmão e minha irmã, não permaneça nesse cativeiro. Eu quero que você desperta para a luz do Senhor, né? Desperta e perceba o Espírito Santo na sua vida, perceba a sua força e o seu poder. Mas é preciso também, meu irmão e minha irmã, né, começar pelo arrependimento, né, se arrepender, mudar intimamente, né, e viver então os ensinamentos do Senhor
perdoando, transmitindo paz e amor, né? Vivendo a verdadeira essência, a nossa verdadeira essência, né? A nossa verdadeira originalidade de filho amados que somos. Foi isso que eu percebi, meus irmãos. Foi isso que eu percebi, então fiz a mudança íntima, o arrependimento veio, o pedido de perdão, o esquecimento, né, do passado e o renovo de mente, né, é que me fez e me faz viver todos os dias com a força e o poder do Senhor, do Espírito Santo em mim, né? Percebi, meus irmãos, que eu sou filho amado, eu tenho essência, eu tenho a força e o poder do meu Pai que me criou e me criou para viver bem. O meu Deus me criou para viver bem, alegre e feliz, para desfrutar de toda a sua criação, porque lá no começo ele disse, né, quando ele nos fez, então ele disse para nós desfrutar e governar sobre todas as coisas, né? Então nós somos criados para viver bem e desfrutar o melhor dessa terra. É isso que o Senhor nosso Deus quer de nós, né? Meus irmãos, eu quero mais duas frases, eu quero dizer para vocês, mais duas palavras. Perceba isso, coloca isso na sua mente, é muito importante, irmãos. Não vamos mais aceitar uma vida de segunda categoria. Não vamos aceitar mais uma vida de segunda categoria, né? Porque é isso que o diabo quer nos impor, mas nós não vamos aceitar. Nós já percebemos o nosso poder e a nossa força, e nós temos o Espírito Santo. Como eu disse no começo, nós temos armadura e nós temos armamento. Nós renovamos a nossa mente e nós vamos ganhar todas essas batalhas espirituais. Eu determino isso na minha vida e na sua vida. Acredita, tenha fé e caminha, meus irmãos, né? Nós merecemos e vamos viver então uma vida de primeira qualidade, né? Que por Deus Pai Criador foi a nós concedida, a todos nós foi concedido, para todos nós tudo foi criado, né? Vamos juntos, meus irmãos, com a força e o poder de Cristo Jesus, vencer todas as batalhas da nossa mente, todas as batalhas da nossa mente, né? E no final, para terminar, eu quero repetir a frase do começo dessa mensagem, né? As armas das nossas guerras não são físicas. Nossas armas são divinas e poderosas para destruir fortalezas. Faça a sua reflexão, meus irmãos. Descubra a tua força e o teu poder, né? E viva e fique em paz. Fica em paz, alegre e feliz. Na paz. Lembra disso. Na paz do Senhor Jesus Cristo.